Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Você está bem? Eu queria que você cumprimentasse o seu irmão aí e dissesse assim: meu irmão, seja bem-vindo a essa grande festa. No mínimo 5 pessoas. Estamos aqui para festejar o nome de Jesus. Nesses 15 anos de bênção, Verbo da Vida, Retiro dos Motoristas. Um lugar de bênção, de unção, de poder, de cura, de salvação. Você está num bom lugar. Diga para ele aí, ó, você está num bom lugar. Aleluia. Coisa boa, coisa boa. Sente só um pouquinho. Eu não vou pregar hoje. Eu sei que você não veio aqui para me ouvir. Você não quer me ouvir hoje. Até porque nós estamos anunciando nessa festa a presença de alguns irmãos aqui. E hoje nós não estamos recebendo uma pessoa, uma família qualquer, né? Nós estamos recebendo aqui o pastor Edmilson, a Aurinha. Olha como é que são amados aqui, né? Glória a Deus. Estamos recebendo aqui o pastor Edmilson, que é o pastor presidente da Igreja Verbo da Vida Pera de Guaratiba, supervisor do Rio de Janeiro, juntamente com a sua esposa que está aqui. E é uma honra receber o pastor e a esposa, amém, nessa festa. Nesses 15 anos, eu acredito que foi só um ano que ele não pôde estar aqui. Ele cumpriu um compromisso de supervisão, mas 14 comemorações ele esteve aqui conosco. Que honra receber esse homem aqui. Ele é o culpado de tudo isso aqui, ó. O que você está vendo aqui, ó. Ele é responsável, sensível ao Espírito Santo, que nos acompanhou, sabe, conhece a nossa história de frente, do lado avesso, né, pastor? Conhece muito bem. E eu faço questão de lembrar, relembrar os pequenos começos. Nós não esquecemos os pequenos começos, por isso que nós valorizamos isso. E eu quero honrar em público, né, a vida do pastor Edmilson, que acreditou na minha vida, na vida de Kátia, né, acompanhando as nossas vidas aqui, e sem pressão, né, sem forçação de barra, sempre, ao mesmo tempo, confiando e deixando a gente à vontade para decidir, tomar as nossas decisões. Então, não foi debaixo de ameaça, foi nos ajudando o tempo todo, né, e, graças a Deus, a gente está vendo o resultado da fidelidade desse homem, por ter me enviado aqui, eu e Kátia, para dar continuidade a uma visão que nasceu no coração de um casal que veio para o Brasil, e nós somos a extensão dessa visão, não somos a ponta que vai estragar a visão, né, pastor? Vamos dar continuidade, e a gente está bem alinhado a essa visão, não inventamos nada, pastor, não adaptamos nada, e aquilo que o senhor me ensinou, a gente está indo até o fim. E a igreja também, amém? Diga assim, você também. Diga para o seu irmão aí, você também. Abra o teu olho. Não atrapalhe o Espírito Santo. Amém? Muito obrigado, pastor. O senhor mora aqui no meu coração, né? Coração de Kátia também. E nós cremos aí de grandes coisas acontecendo no Rio de Janeiro, através da sua vida, através da Aurinha. Por favor, pastor. Senão eu vou ficar falando aqui e vou atrapalhar o tempo, né? Você pode honrar, por favor, o nosso pastor Edmilson. A partir de agora é o senhor. Glória a Deus. Que igreja lindíssima. Meu Deus, é muita gente bonita reunida, pastor. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Depois de uma apresentação dessa, eu fico até nervoso para ministrar. Meu Deus do céu. Mas, na verdade, o Marcelo e Kátia, eles foram resposta da nossa oração, né? E alguém que chegou no momento oportuno, onde Deus pôde achar fidelidade. Amém? Fiquem em pé vocês dois, eu queria que vocês honrassem esse casal. Eles são maravilhosos mesmo, maravilhosos. Glória a Deus. Queridos, se vocês soubessem, se vocês tivessem noção
de em que situação eu os enviei para cá. Se vocês soubessem, vocês iam compreender um pouco mais o milagre dessa obra, né? Essa igreja vibrante, cheio de alegria, desafios todos nós temos, mas a gente é muito confiante no Senhor, né? A gente não tem medo de nada. A gente está descansando nele, vivendo pela palavra, vivendo pela fé. Sempre dá certo quando a gente confia. Posso ouvir um amém aqui? Então, antes de ministrar a palavra, eu queria trazer essa palavra para você. Trate a sua liderança com muita honra. Muita honra, muita honra, né? Porque quando a gente vê fidelidade, lealdade, honra precisa estar envolvido, amém? E eu sei que essa igreja tem uma saúde, né? Você não constrói esse ambiente, né? Essa atmosfera não vem do nada, isso é construído através de oração, através de unidade, através de comunhão. Então, é fácil chegar aqui e ver que tem um cheiro que vem do Senhor. É um perfume que vem de Deus. E a gente tem que avançar. Eu quero lembrar você que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Lembrar você que ser crente no Senhor Jesus não é cafona, é chique. É um luxo você ser cristão, porque Jesus não é uma religião, ele é uma cultura. Nós temos uma cultura do céu, né? Nós amamos o mundo como Jesus, como Deus amou o mundo e enviou Jesus. Né? Nós não ficamos apontando o dedo para as pessoas, julgando as pessoas. Nós não levantamos muros, nós levantamos pontes. A gente quer alcançar as pessoas. Eu não posso quebrar a interlocução com aquele que tem que me ouvir. Então, Deus vai nos dar sabedoria para a gente alcançar as pessoas que nós amamos, o mundo que está sofrendo e não sabe a verdade. Eu nunca me escandalizo quando eu vejo pessoas que não conhecem a luz andando nas trevas. O que me deixa não escandalizado, mas com compaixão, é quando já conhece a luz e opta por viver nas trevas. Mas até para esse tem um amor tão grande do Senhor. Misericórdia, compaixão. Então, tenha o seu coração generoso com as pessoas que precisam. Tenha o seu coração cheio de compaixão. Né? Faça diferença nesse mundo. Né? Porque aquilo que Jesus fez em nós, Ele quer fazer através de nós. Você pode dizer isso comigo assim? O que Jesus fez em mim, Ele deseja fazer através de mim. Amém. Esse amor que já foi depositado pelo Espírito Santo no seu coração vai crescer. O amor vai crescer, fé vai crescer, generosidade vai crescer, compaixão, misericórdia. E a igreja vai ser como um imã, atraindo pessoas para esse lugar. Você crê junto comigo? Porque a gente vai completar essa obra. Né? Nós recebemos uma visão, irmãos. Nós recebemos uma missão. E a gente não está satisfeito, não. A gente não está satisfeito, não. A gente tem uma visão grande. Posso ouvir um amém? Tem uma visão grande, a gente quer alcançar as pessoas. Eu tenho certeza que você tem alguém onde você trabalha, onde você estuda, um vizinho, alguém do seu relacionamento, que você sabe que se morresse hoje, morreria sem Jesus. E a gente sabe o que Jesus é a vida e o que ele significa. Então, a gente não está conformado, não. Nós não somos daqueles que pensam assim, eu estou bem, minha família está bem, meu filho está bem, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem muita obra para a gente fazer. E a gente não vive para a gente mesmo, não é verdade? A nossa vida não é preciosa para a gente mesmo. Então, eu declaro em nome de Jesus, você com seu coração cheio de compaixão, amor pelas pessoas, sem arrumar confusão na internet. Posso ouvir um amém? Sem estar gastando o seu tempo e a sua energia com coisas que não têm a ver com o Evangelho. Não sendo briguento. Amém? Mas sendo um pacificador. Jesus fala sobre isso, que o pacificador ele é bem-aventurado. O Evangelho não é uma coisa fraca. O mundo está terrível, eu sei, não precisa me dizer. Eu tenho celular e tenho televisão.
As informações chegam, mas, irmãos, nós temos algo que o mundo precisa. Às vezes, as pessoas que talvez até te persiga, em algum momento, vai atrás de você, porque vai precisar de uma oração. E vai lembrar que você representa a presença de Deus na terra. Porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Você podia abrir a sua Bíblia no livro de Lucas? Eu creio, em nome de Jesus, que essa noite vai ser uma noite marcante na nossa vida. Marcante, irmãos. A gente vai experimentar da vida de Deus na nossa vida, amém? Lucas, capítulo 4, o verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, falando a respeito de Jesus, né? Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Irmãos, eu vou fazer algumas provocações, mas você sabe que o meu coração, cheio de amor, não vai ser uma provocação para deixar você para baixo. Vai ser uma provocação para puxar você para cima. Amém? Entenda algo, é um olhar meu, né? A gente já tem um tempo de evangelho, eu sou cristão há mais de 35 anos. Há 30 anos eu estou envolvido com o ministério. 7 anos eu fiquei muito envolvido no Rema, e há 23 anos eu pastoreio. Então, aí eu estou falando de 30 anos lidando com pessoas da igreja, fora da igreja, atendendo muitas pessoas por dia. Você imagina, quando você atende muitas pessoas por dia, quando termina o ano, é só você multiplicar. E você vai ver a quantidade de pessoas que você atende durante o ano. E uma coisa que eu tenho percebido é que não é o seu caso, irmãos, né? Porque se fosse o seu caso, nós não teríamos um ambiente desse. Mas existem pessoas que conhecem o Evangelho sem conhecer os direitos e privilégios que eles têm na redenção que há em Cristo Jesus. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma cultura do céu. O Evangelho é a manifestação da vontade de Deus para o homem. Quando você olha para esse texto, você tem que ser desafiado. Todas as vezes que eu leio esse texto, irmãos, eu estou pregando para você e para mim. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu sou desafiado a ter uma compreensão do Evangelho e ter uma revelação mais profunda daquilo que eu não alcancei ainda. Porque quando Jesus chegou lá nesse dia e ele pegou o rolo do livro, no livro do profeta Isaías, 61, naquela tempo não tinha numeração, mas é o Isaías 61 que a gente está lendo, e você vê, na ideia de Deus, qual era a proposta que ele tinha em Jesus. Na mente de Deus havia uma proposta para o que deveria acontecer na manifestação do Filho de Deus na terra. E é de assustar, porque, às vezes, como eu falei, nós lidamos com pessoas que aceitam tudo. E eu vim aqui, dentre outras coisas, para te dizer que, quando você conhece o Evangelho, tem coisas que você deve receber e aceitar, e outras coisas que você deve resistir. Eu vou dizer uma coisa. Todos nós estamos num mundo caído. Nós temos um corpo que não está glorificado. Quando eu digo isso, eu preciso entender que, de vez em quando, pode bater um sintoma na sua porta e não significa que você está em pecado. Amém? De vez em quando, você pode ter um problema familiar que você não tem controle sobre a vida das pessoas. Você não tem controle sobre as decisões que as pessoas vão tomar. E algumas delas afetam a sua vida. Agora, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus.
A vontade de Deus, segundo as Escrituras, é, uma vez eu nascendo de novo e recebendo Jesus como Senhor da minha vida. Porque a Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz que aquele que conhece Jesus como Senhor da sua vida não é uma pessoa reformada. Aquele que nasce de novo é uma nova criatura. Eu vou dizer uma coisa, muitas pessoas não se veem como uma nova criatura. É por isso que elas têm uma tendência de olhar para a vida dela natural do passado. Eu não estou dizendo que você não carrega com você, possivelmente, alguns traumas. Eu tive muitos traumas que eu tive que enfrentar. Eu não estou dizendo que você não carrega algumas tendências do papai e da mamãe, em termos da sua personalidade. Mas o que muda a nossa vida para uma vida de vitória não é porque o passado não pode mais, não deve mais acrescentar nada na sua vida. A minha vida vai depender agora da concepção que eu tenho hoje sobre o meu futuro. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer para aqueles que não saibam. Na mente de Deus, o teu futuro é glorioso. Na mente de Deus, o meu futuro é glorioso. Porque não existe mal que venha de Deus. Não existe doença que venha de Deus. Não existe miséria que venha de Deus. Não existe depressão que venha de Deus. Não existe tragédia que venha de Deus. Por quê? Porque as Escrituras revelam, especialmente em Tiago 1,17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança, nem sombra de variação. Quando você diz, eu recebi alguma coisa de Deus, eu sei automaticamente que essa coisa é uma coisa boa. A sua salvação é uma coisa boa. Você não foi chamado para viver doente. Posso ouvir um amém aqui, gente? Amém. Nós não fomos chamados para viver doente. E nem com isso eu estou tripudiando sobre pessoas que enfrentam problemas de saúde. O que eu estou dizendo é que, como foi cantado aqui, nós temos um escape que o mundo não tem. Nós temos uma salvação que o mundo não tem. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. Eu já fui muito doente, mas hoje eu sou sarado. Eu já fui muito depressivo, hoje eu tenho uma alegria dentro de mim. Uma motivação para viver. Não consigo enxergar a vida como um problema. Não gosto de viver cheio de medo, cheio de preocupação. Porque quando a gente leu esse texto, ele diz que Deus ungiu Jesus. Ungiu Jesus com um propósito. Ele diz assim, olha, eu fui ungido para evangelizar os pobres. Irmão, tudo aqui, quando ele cita, ele está falando de uma deficiência que veio ser suprida. Quando ele diz, eu vim evangelizar os pobres, você entende isso quando ele diz, eu vim evangelizar o doente. Quando ele diz, eu vim evangelizar os pobres, é para dizer que em Cristo não existe pobreza. Quando ele diz, eu vim proclamar libertação aos cativos, a Bíblia diz que em Jesus não há cativeiro. Se você está em Cristo, você não tem que aceitar cativeiro na sua vida. Diga para o seu irmão do lado, não aceite cativeiro na sua vida. Não. Eu não aceito cativeiro na minha vida, irmãos. Eu não aceito cativeiro na minha vida. Porque eu preciso saber que existe uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Eu preciso ter. Aí você pode dizer assim, eu sempre me antecipo antes de qualquer julgamento. Mas, pastor, você está num nível de nada. Isso que eu estou falando para você são escolhas. Atitude do coração quando você conhece a palavra. É a Bíblia que está dizendo que esse Jesus que nós celebramos aqui, com esse louvor ungido, diga-se de passagem, esse Jesus que veio, ele veio completar uma missão do Pai. E essa missão tinha características próprias.
Jesus não veio dar um jeito na sua vida. Jesus veio fazer de você alguém novo. Alguém novo. Eu vou dizer, como aqui não é uma aula do DI, posso ouvir, mãe? Eu vou dar um exemplo para você e você vai ter maturidade para compreender. As pessoas falam assim, olha, quando a pessoa... Por exemplo, eu tenho características de Deus na minha vida espiritualmente. Você tem características do seu Pai Celestial espiritualmente. E as pessoas falam assim, foi Deus, se aceite assim, assado. Foi Deus que fez esse ouvidinho. Não tem musiquinha do Day assim? Foi Deus que fez essa boquinha. Foi Deus que fez esse narizinho. Irmãos, foi Deus que fez. Fruto do cruzamento de papai com mamãe. Esse nariz que eu tenho aqui, ó, essa chapa, é da minha mamãe. Isso significa que, naturalmente, eu trouxe coisas da minha mamãe e do meu pai. Mas, espiritualmente, que é onde reside a nova vida em Cristo, eu tenho que ser a imagem de Deus. Você entende? E se imagem é reflexo, imagem é reflexo. A imagem de... Não, irmãos, Romanos 8 fala que o propósito de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. As pessoas vão olhar para a gente nessa geração e vão ver Jesus. Jesus tem suas características, como homem que veio. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, eu fui ungido para evangelizar os pobres. Eu fui ungido para dizer que a miséria acabou. Quem concorda com Jesus aqui? Eu vim para proclamar a libertação aos cativos. Então, o cativeiro não vai prevalecer na nossa vida. Restauração de vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor, que aqui é uma referência clara do ano de jubileu, cuja característica, ou algumas características são, no ano de jubileu, aquele que era escravo ficava livre. Aquele que tinha dívida, ela era anistiada. Escravo volta para casa. Então, se a gente não tiver a real concepção do que é o Evangelho, a gente pode pensar que Evangelho é vir para a igreja ou ter uma vida religiosa. Não, irmãos. Evangelho é o poder de Deus habitando em mim. Da onde eu tirei isso? Da palavra. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu quero que você dilate a visão que você tem do Evangelho. Eu quero que o Espírito Santo nos ajude a gente ter uma compreensão a respeito daquilo que Jesus veio fazer. De tal maneira que você saia daqui com uma visão tão ampliada que você mesmo vai ficar perplexo. Porque Deus não vai dar para você uma visão que você não tenha espaço no seu espírito para receber. Porque, invariavelmente, Deus vai te dar um plano e um propósito, e esse plano não vai caber dentro da sua condição natural, seja ela emocional ou financeira. Deus faz isso de propósito, porque Deus não negocia sua glória com ninguém. Você vai ser um sucesso, ok? Mas, no final, quando você conquistar as coisas e você for bem-sucedido, você vai dizer, só poderia ter sido Deus. É nesse aspecto que eu quero que você perceba. Eu tenho orado, irmãos, todo dia falando, Senhor, eu quero conhecer o Evangelho além da visão institucional. Eu quero conhecer o Evangelho além da religião. Porque o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é um relacionamento com Deus. É uma intimidade com o Espírito Santo. É uma cultura e é algo tão poderoso que você tem o Espírito Santo e você ativa a sua fé para ter consciência dele. Você
tem que vigiar, porque o próprio Senhor disse que tem que vigiar, mas você está com um botão automaticamente ligado para viver o melhor de Deus. E você não vai enfrentar tantos problemas assim com o mundo, ou com a carne, ou com o pecado. Porque quanto mais revelação da sua natureza, você vai compreender que... Por que Jesus falou para Nicodemo? Nicodemo, você tem que nascer de novo, meu amigo. Porque existe um princípio, tanto natural como espiritual, a respeito da redenção, que foi proclamado em Cristo, que a gente precisa compreender. Que é o princípio da natureza espiritual. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios naturais e princípios espirituais. O mesmo Deus que criou a lei da gravidade, se eu soltar esse celular, ele vai cair por causa de uma lei, foi o mesmo Deus que criou uma lei dizendo, um princípio dizendo, se alguém te machucar, perdoa. Por quê? Porque o perdão é proteção. Eu tenho dito lá na igreja, o perdão, é só um parênteses antes de voltar, eu não vou perder o fio da meada, não. O perdão, como um princípio, é uma coisa assim, alguém me machuca. Se uma serpente venenosa mete o veneno em você, você precisa ter a sabedoria de não ir atrás da cobra para matar a cobra. Você tem que ir para o hospital para receber o soro. Muita gente, ao ser ferido, quer matar quem feriu. Aí quem ele feriu foge e se dá bem. E ele morre com o veneno da pessoa que ele estava querendo dar o troco. Princípios espirituais. É por isso que eu gosto de perdoar rápido. Aí volta a dizer, não, pastor, você está num outro nível. Bobagem. É uma questão de escolha. Eu não sou bobo. Não é que eu seja tão espiritual assim. Eu não sou bobo. Então, a gente precisa entender que o Evangelho são princípios espirituais poderosos. Jesus veio para que a gente seja livre. Jesus veio para que a gente tenha saúde. Jesus veio para que a gente tenha uma família forte. Jesus veio para que a gente cumpra tudo aquilo que Ele colocou na nossa mão para cumprir. Você me viu, você me ouviu lendo. Esse é o propósito da redenção. Porque é importante isso aqui, porque uma mensagem como essa vai fazer com que você olhe para a sua vida sem nenhuma condenação, porque essa palavra não é de culpa. Essa palavra é para te levantar. Porque Deus quer nos usar de uma maneira diferenciada nesses dias. Diferenciada, irmão. Então, essa palavra é para isso. Agora, quando você vê a abundância de Deus, eu vou citar alguns textos que, se a gente fosse ler junto, a gente não teria tempo, mas eu acredito que é importante para você. Eu preciso pegar a mente de Deus para mim. Toda essa mazela que o mundo vive é um conserto de Deus em Jesus para a gente viver. Porque nunca foi plano de Deus que o homem morresse. Eu vou dar um exemplo para você, para as mulheres. Deus nunca criou uma mulher para ter menopausa. Olha o silêncio, mas eu vou dizer para você como isso é bíblico. Porque Deus nunca criou a mulher para envelhecer. Deus nunca criou o homem para envelhecer. Isso que a gente passa de andropausa, menopausa, é bucha do inferno. Mas a gente tem que lidar com isso, porque a gente não foi arrebatado ainda. A gente não está com o corpo glorificado ainda. Você entende? Porque o propósito de Deus, o homem cresceria por volta de 30 anos e pouco, ele pararia e viveria para sempre. Jovem. Esse é o plano de Deus. Amém? Para você entender que aí veio, depois dessa bagaceira, essa confusão que o diabo fez, Deus tem que enviar Jesus para promover uma restauração. E tudo como gotas. Por que eu sei que a cura é a vontade de Deus, mas a cura são as primícias da ressurreição do corpo? Você está entendendo?
É por isso que você tem que aceitar a cura. Porque Deus não fez você... As pessoas perguntam, pastor, é a vontade de Deus que eu seja curado? Eu falo, não, não. A vontade de Deus é que a gente nunca tivesse adoecido. A doença veio por causa do pecado. Jesus veio para corrigir isso temporariamente. Eu declaro em nome de Jesus, não para te condenar, mas eu declaro em nome de Jesus que você vai, a partir de hoje, se revoltar com toda doença que tenta atacar você. Não se revolte, irmãos, contra o seu pastor. Não se revolte contra a sociedade. Não se revolte contra o diabo. Nesse sentido de botar a culpa nele em tudo, porque ele tem as costas largas. A gente tem que ter uma revolta no sentido de não abrir mão de viver aquilo que o Evangelho diz que é privilégio meu viver. É uma escolha. Vai demandar uma caminhada. Não vai cair como uma fruta madura. Mas começa. Eu fico pensando, irmãos, e você vai ver que faz sentido a minha reflexão. Porque o que eu estou falando aqui são coisas que eu trato com Deus e Deus comigo. Você já pensou como seria a nossa vida se nós tivéssemos, de fato, a convicção de que tudo que a gente orou, segundo a vontade de Deus, fosse se manifestar? Como seria a sua vida? Olha o que eu estou falando. Como seria a minha vida se eu, de fato, cresce, que tudo que eu estou tratando com Deus e que eu estou esperando dele pela minha fé, que eu já recebi pela fé, vai acontecer? Não teria um segundo de tristeza na minha vida. Só que, às vezes, a gente ora e aí fica esperando alguma coisa acontecer que corrobore com a oração para poder eu ficar bem ou mal. Mas isso não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, eu vim aqui, dentre outras coisas, para te dizer que essa palavra que alcançou a nossa vida, ela é verdadeira. As promessas são fiéis. Não deixe nada te iludir. Eu estou falando sobre redenção. Eu continuo com o meu foco em Lucas, que fala a razão pela qual Jesus veio. Agora, é interessante, olha, Isaías 43 diz assim, porque o que eu estou falando para você é o Evangelho para escrever uma nova história. Eu nasci, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nova. Você só ficou com a mesma carinha. Mas você é uma nova criatura. Diga comigo, nova criatura. Isso vai ter que entrar no nosso coração. É nova, é uma coisa nova. E tem gente que se converte, mas continua vivendo como se fosse a velha. Porque é difícil tomar essa decisão de falar, não, eu não sou mais aquela velha. Eu sou uma nova criatura. Aí você vai dizer para você, os meus sentimentos não concordam. O espelho não concorda. Mas eu não sou guiado pelo que eu sinto. Não é essa a nossa confissão da fé? Eu não sou guiado pelo que eu vejo. Eu sou guiado pelo que eu creio. Eu sou guiado pelo que a palavra de Deus diz que eu sou. Não é a nossa confissão da fé, irmãos? Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. Então, a gente vai agarrar isso como verdade. E as lutas virão. Nenhum amém. Mas as lutas virão, você querendo ou não. Mas isso te amedronta? Não deveria. Não deveria. Por quê? Porque nós temos garantias de que o Senhor é conosco, independente do que a gente vai passar. Amém? Aí, a gente precisa entender que essa coisa do novo, de uma nova história, de uma revolução na nossa vida, sempre foi plano de Deus, irmão. Vou lembrar você. Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda,
O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Hoje jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Está falando sobre Jesus, irmãos. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Cristo, a luz do mundo. Jesus, o nosso Redentor. Então, assim, se a gente sair daqui hoje inspirado, afogueado, para acreditar na vida, para querer viver em paz, viver em saúde, prosperar financeiramente. Quem aqui quer prosperar financeiramente? Até aqueles que não levantaram a mão querem, irmãos. Coisa mais maravilhosa é quando chega uma coisa no aspecto financeiro que você não estava esperando. Se você não deixa, eu deixo o meu celular no... Quando não tem som. Naquela paradinha. Mas se você não faz igual a mim, o Pix, ele tem um barulhinho no celular. Quando você escuta um barulhinho que você sabe que é do Pix, teu coração alegra. Sei nem quanto é, mas pim! Porque dinheiro é uma bênção, irmãos. Dinheiro é uma bênção. Deus só lida com bênção. A Bíblia diz, o Senhor diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. A terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor, o apóstolo Paulo falou. O amor ao dinheiro é aquela raiz de toda espécie de mal. E aqui você vê qual era a ideia de Deus para o homem. Algo novo. Vou dar exemplo para você. Coisas que nunca deram certo. Lembra Isaías dizendo, reedificarão cidades assoladas de geração em geração. Coisas que a sua família veio sem Jesus. Meu avô morreu disso, meu pai morreu disso, chegou em você e acabou. Desse jeito, já notou que é assim? A minha geração, por Cristo, aniquilou coisas que foram... Eu não estou falando de... Como é que fala? De quebra de maldição, não. Estou falando, não. Eu estou falando que maldição em Cristo não existe, porque Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição. Você não é... Quando a gente lê o primeiro texto, e eu estou falando de uma coisa nova, é para te lembrar que o projeto de Deus é uma coisa nova. Aí você tem uma coisa que te persegue sua família, algo que está travado, vem de geração em geração, vai vir de geração em geração. Quando chegar em você, tem que acabar. Tem que acabar. E aí os seus familiares vão falar, engraçado, mas ninguém conseguiu nada, todo mundo dava na trave, morre em ponta de faca, chegou em você, você é abençoado. Pessoas vão com a tua cara. Portas se abrem. Você é cercado de favor. Você é cercado de graça. O Evangelho que promove isso. Você está feliz com essa informação? Eu sei que você já sabia, mas eu vim aqui para relembrar você. Porque se eu conseguir, pelo Espírito Santo, motivar você a compreender que em Cristo a gente tem que viver em novidade de vida, acabou. E funciona. Por mais louco que possa ser aquilo que Deus vai colocar no seu coração. Irmãos, nós estamos terminando de construir um templo de 10 milhões de reais. 10 milhões. Eu estou falando de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Para Pedra de Guaratiba? Da onde que veio o dinheiro? Eu tinha que crer muito para poder achar que vinha de dízimos e oferta da igreja. Não, irmãos.
Às vezes, coisas chegam no teu coração exatamente para poder causar uma ruptura em tudo que te limita. Porque eu posso dizer para você, irmãos, eu sei que isso aconteceu com a igreja inteira lá, mas eu amadureci na construção do templo. A minha fé cresceu. Hoje em dia, quando alguém fala assim, não, eu tenho que arrumar mais 300 mil para isso e aquilo. Aí eu falo, mais 300 mil? Até os números te dão uma bilolada. Fizemos tudo, eu tinha que fazer um aumento de carga. Aí alguém falou, olha, não, aumento de carga, tem que comprar, a Light vai fazer a parte dela, mas a gente tem que comprar um transformador de dentro, um cabo, um painel, mas é mixaria, com 140 mil a gente compra na hora, o cara dá até um desconto. E eu tenho que me acostumar. E, às vezes, eu tinha que fingir. Aí eu falei, 140 mil. Para mim, vocês estavam trazendo uma demanda. E eu orando. Aí eu estava num culto. Eu falei, nós precisamos disso aqui, eu creio que vai chegar. Antes do culto terminar, um irmão já tinha mandado uma mensagem para um membro da equipe do Novo Templo, dos irmãos, e colocou lá, olha, eu estou doando o meu carro. Uma BMW, que você vai vender e vai comprar tudo. E a Light já foi lá, milagrosamente, porque o aumento de carga demora de 8 meses a 1 ano, e às vezes passa. E o aumento de carga já está lá feito. Por que isso é importante? Algo novo. Desculpa a minha insistência. Pastor, que nível de fé. Irmão, realize em nome de Jesus. Que escolha eu tenho a não ser crer? Não tenho um amigo rico, milionário. Ninguém da minha família. O meu pai me deixou uma herança. Quem está feliz com isso? Meu pai faleceu e me deixou uma herança, mas eu fiquei triste. Porque 50% para minha mãe, nós não somos uma família, somos uma tribo, 10 irmãos. E aí veio o envelope para mim, eu fiquei numa alegria, eu falei, poxa, que surpresa. Meu pai, eu pensei, eu dormi com dificuldade. Dia seguinte chegou, eu abri, R$12. R$12, irmão, a minha herança. E o banco tinha que ir, porque o juiz ordenou 50% para a mãe e outros 50% dividido entre os filhos. R$12. Mas eu peguei isso como uma inspiração para mim. Quando eu prego, e eu toquei nisso num culto, eu falo assim, irmãos, na herança de Cristo, você não vai ficar decepcionado quando abrir o envelope. Transformei numa pregação. Transformei numa inspiração. Porque eu fico pensando, tem que ter algo novo. Tem que... Então, quando eu falo essas coisas, irmãos, eu não quero viver, eu estou falando, eu estou te representando aqui. Eu não quero viver com cara de limão. Você entende? Eu quero, em alguma medida, compreender que Jesus veio para fazer uma coisa nova na minha vida. Receba essa noite o fato de tudo que está dando errado na sua vida pode acabar hoje à noite. Estou dizendo pelo Espírito Santo, irmão. Uma atitude. Não é que pode acontecer, de amanhã está tudo novo, mas uma atitude vai fazer a semente do novo germinar. Porque o Evangelho é isso, a gente leu. Não tem que ter crente oprimido, não tem que ter crente cativo, não tem que ter crente miserável, não tem que ter crente indo atrás da cobra, porque tem muito crente atrás da cobra. Ela botou veneno em mim, me picou, eu vou matar essa desgraçada e morre. Eu prefiro deixar a cobra aí e correr para o hospital para ele me dar soro antiofídico. Porque tem muita gente morrendo com veneno da cobra, porque quer se vingar da cobra ao invés de cuidar do seu coração. Perdoa rápido, irmão.
Ah, mas dói. Dói mesmo. Mas perdoa mesmo querendo matar. Ué, irmão, já perdoei tanta gente querendo matar. Nossa, querendo matar mesmo. Porque foram desleais, traidores. Acontece. Aí o que é que eu faço? Eu vou morrer do veneno da cobra? Nada, eu perdoo. Falo, Pai, libero o perdão e quero viver em paz. Não quero envenenar, eu não quero envenenar o meu sangue. Estou dizendo, irmãos, fisicamente. Rancor envenena o teu sangue e depois envenena todas as células do teu corpo e depois envenena os teus órgãos e você adoece. Destrói a sua imunidade. Mas nós não somos desse. Nós somos da fé, da palavra. Nós contrariamos a natureza. Tudo que o diabo te inspira... vou te dar uma dica. Tudo que o diabo te inspirar para fazer, faz o contrário. Pronto. O diabo soprou... você está numa crise no casamento. Aí o diabo soprou, falou um homem, né? Soprou, rapaz, esse casamento não vai dar certo, não. Esquece essa mulher. Olha aquela outra lá. Você está entendendo? Aí você fala, Satanás, a partir de hoje eu vou tratá-lo igual uma rainha. Faça sempre o contrário da inspiração que o mundo te dá, que o diabo te dá. Porque isso é desfrutar dessa redenção. Vou te dar exemplo. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, sem um abraço. Na condição dela, ela tinha que sair na rua e gritar assim, leprosa, leprosa, leprosa. Ela tinha que se identificar. Jesus não deu uma arrumada na vida dela. Jesus não fez uma terapia só com ela. E se você tem um terapeuta, problema nenhum. Se for para te ajudar, faça tudo. Sem problema nenhum. Amém? Agora, Jesus não deu uma ajeitada, ela foi completamente sarado. Ele fez na vida dela algo novo. O cego Bartimeu. Cego, irmãos. Gritando, Senhor, me socorre. E os discípulos falando, rapaz, você é chato, hein? Foi isso. Deixa o mestre. Mas Jesus ouviu aquela voz, Jesus, filho de Davi. Opa, filho de Davi? Tem misericórdia de mim. Rapaz, quando você identifica Jesus, olha que coisa linda. Quando você identifica Jesus pela natureza dele, ele para te ouvir. Ele estava indo, irmãos. Aí ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Filho de Davi? O cara conseguiu enxergar. Traz ele. Não era um arremedo de vida. Era algo novo. Aí, olha, o cara falou assim, olha, Jesus está te chamando. O que ele fez quando ele foi chamado por Jesus? A Bíblia diz que ele saltou. E antes de ir para Jesus, o que ele fez? Soltou uma capa. Foi cego, mas sem capa. Porque ele disse, eu vou cego, mas eu volto vendo. A capa significava a vergonha, a identidade do mendigo, daquele que pedia, daquele que era cego, e que todo mundo tinha que ter uma compaixãozinha de dar uma moedinha. Mas Jesus não veio dar uma moedinha para você. Ele veio fazer algo novo. A fé daquele homem largou a capa e foi sem capa. Foi cego, irmão. Ele foi cego, ele não foi vendo, não. Ele viu depois. E o que eu acho mais lindo nesse episódio, e eu estou falando sobre tomar posse da redenção, é que Jesus pergunta para ele assim, o que você quer que eu te faça? Ele não compreendeu e respondeu, Senhor, que eu veja. Mas Jesus não estava falando da doença. Senhor, o que você quer que eu te faça? Porque curado ele ia ser. Ou você acha que Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. Jesus veio para fazer algo novo. Aquele leproso, algo novo. O homem da mão ressequida, algo novo.
Aquela mulher cativa de 18 anos, encurvada. Jesus olhou para aquela mulher encurvada, Jesus falou assim, rapaz, essa mulher é filha de Abraão, não combina com ela. Deus não quer ver você encurvado. Já viu aquelas pessoas que vivem sem expectativa? Aí fala, fulano é abençoado, né? Acontece com todo mundo, menos comigo. Acontece com todo mundo e com você. Pode ser de um dia para o outro, mas o que a gente precisa dar é um start. Isso é tão claro na palavra de Deus. O Paulo alinha isso da seguinte maneira, em 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Amém. Coisa linda isso, né? A vida de propósito. É algo novo, não é uma velhice, uma coisa velha. Daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Vou provar para você. Quando eu penso em Jesus, é claro que você tem quase que automaticamente uma ideia de como Jesus era. Porque a gente tem um costume, por causa do Evangelho, de lembrar de Jesus como Jesus de Nazaré. Mas agora ele não é mais o Jesus de Nazaré. Os seus olhos são como tocha de fogo. Seus cabelos brancos como a neve. Um manto sobre ele. Ele não é mais o Jesus de Nazaré. Agora ele está sentado à destra do trono da majestade. Cheio de poder e de glória. E que brevemente vai voltar com os seus santos. E vai governar durante 1000 anos essa terra. E vai restaurar todas as coisas. Para que se cumpra através do homem glorificado o plano original do Pai. Sempre foi projeto de Deus, irmãos, que o homem fosse espírito, alma e corpo. E Deus vai restaurar tudo. Restaurar tudo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu estou desafiando você a olhar para você como uma pessoa nova. Porque senão você fica com aquelas cracas da família. Você fica com aquele desânimo das características da família. Não. Quando você recebeu Cristo, um espírito de excelência entrou dentro de você. Você não gosta mais de nada quebrado. Você não gosta de deixar aquela carrapeta pingando dia e noite. Frouxa. Te incomoda. Um espírito de excelência entrou. Um espírito de nobreza. Você pode não ter uma condição de se vestir como uma rainha, mas você conhece um bazar. Que roupas finas são vendidas lá. E quando você entra na igreja, se você for num culto lá na Barra, você entra, as pessoas vão falar, meu Deus, deve ser a mulher do embaixador. Porque você se sente, né? Ou melhor, se acha não, se tem certeza. Aquela coisa que muda dentro de você. Estou quase acabando, amém? Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Um envolvimento tão grande com o Espírito Santo, que mesmo quando você tiver 1 milhão de motivos para entristecer, uma alegria vai brotar dentro de você. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Irmão, se você me conhece um pouquinho, eu nunca lido com o mundo, com as pessoas. Está tudo uma bagunça. Mas eu sempre quero olhar com uma compaixão.
Tem gente que olha para as coisas do mundo e fala, meu Deus, mas que coisa horrorosa. Vai para a internet, mete o pau em um, mete o pau em outro, estende o dedo e briga. A gente tem que fazer alguma coisa, senão o evangelho vai acabar, porque para essa galera o evangelho é fraquinho. Mas o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, só que a gente precisa compreender que aquilo que Jesus fez em mim, Ele quer fazer através de mim. E eu quero andar em novidade de vida, uma vida com propósito. Eu entender que eu faço parte de uma engrenagem, que se eu falhar, degringola tudo. Você entende isso? A vida da igreja. Experimenta não fazer a sua parte. Vai ser uma dor de cabeça para a sua liderança. É por isso que na igreja, na vida, em Deus, ninguém é aleatório. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Para encerrar, eu vou só citar um texto, porque o nosso tema é uma nova história através da redenção. Eu quero olhar para o Evangelho e aceitar mesmo que aquilo mexa comigo. Porque a gente está numa época em que as pessoas leem um texto, né? Mas não considera que aquilo é a palavra de Deus, não. Jesus falou assim, olha só, que viagem nossa se a gente não compreender. Jesus falou assim lá em João, olha a tranquilidade que ele falou. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e vai fazer maior ainda. É desafiador, né? Depois ele diz assim, até agora nada tens pedido em meu nome. Peçam e vocês vão receber, porque eu quero que a sua alegria seja completa. Não é uma coisa fora da normalidade. Jesus disse isso. Aí as pessoas falam, não viver uma vida de plenitude? Não, isso aí é para um, para outro. Agora, com isso, eu não estou dizendo que a gente não vai passar sufoco nessa terra. A gente não tem controle de nada, querido. Controle de nada. O que a gente quer compreender é a mente de Deus para a nossa geração. A vontade do Senhor. Quando você chega num velório, está ali um corpo, e é um ambiente altamente constrangedor. Totalmente. Por quê? Que uma morte assim, nada a ver morrer, gente. Nada a ver. Morrer não faz sentido nenhum. O cara está com o coração batendo, parou, o coração morreu. Por que você acha aquela coisa esquisita? Esquisita. Porque nós não fomos criados para morrer. Aí, para nosso cérebro, é assim, gente, botando para terra, gente, estou sem noção. Não faz sentido, e não faz mesmo. Tanto que Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Coisas vão chegar no nosso coração. Jeremias 29, 11, na NVI, eu costumo ler tudo na revista atualizada, às vezes eu sinto a nova versão transformadora. O apóstolo Guto usa tanto que ele me influenciou. Mas Jeremias diz assim, porque sou eu que conheço, olha só que lindo, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos para dar-lhe uma esperança e um futuro. Coisa linda, né? Então, a gente fica numa situação, porque a gente tem que tomar uma escolha. Se você escolher para viver segundo a palavra, será desafiador. Será desafiador, irmãos. Porque as pessoas falam assim, mexeu comigo, já viu? Comigo é na lata. Aí Jesus fala, te deu um tapa no rosto, dê a outra face. Oxi, o evangelho é tudo o contrário. Te pediu a capa ou a túnica, entrega a capa. Se quer andar com você 1 milha, anda 2. Tudo assim. O evangelho é
a esmagação, não sei nem se existe essa palavra, é a esmagação da alma. Se te feriu, perdoa. É a esmagação da alma. Não é? Porque o mundo é assim, mexeu comigo, eu arrebento logo. Não é? E tal. Às vezes a pessoa pisa no teu pé, pisa mesmo. Ó, quando o diabo atacar você, ele vai no teu ponto fraco. Se alguém pisar no teu pé, vai ser na unha encravada. Pode ficar tranquilo. É a lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Mas a gente está na lei de Cristo. Vai dar tudo certo, irmãos. Deus vai nos dar maturidade, a gente vai crescer, a gente vai compreender a razão do Evangelho. Essa mensagem que você está ouvindo, não deixa uma coisa saborosa dentro da gente, porque é acima da religião, né? É acima da religião, é acima dos protocolos, é uma vida com Deus. Onde Deus fala com você, mesmo quando você nem está percebendo. A gente tem muito testemunho de milagres e de livramentos, mas tem muito livramento que veio e você nem viu. Deus se antecipou na sua vida. Eu vou dizer uma coisa, você está vivo aqui porque houve muitas antecipações de Deus para te livrar de circunstâncias, te livrar de pessoas. Nem todo mundo que sai da sua vida é perda, não. A grande maioria é livramento. Porque Deus cuida de você. E quando você está com o seu coração... Porque, às vezes, a gente, em alguma medida, a gente é meio ingênuo. Como cristão, né? Meio ingênuo, porque tem um coração muito puro. Mas Deus sabe direitinho. Vai ficar na sua vida quem fizer parte do seu propósito. Não negocie isso. Creia no melhor de Deus. Quando o dia mau chegar, chega para todo mundo. Não existe assim, igual as pessoas falam, uma ditadura da felicidade. Sabe? Uma ditadura da felicidade. Tem que viver numa felicidade. A gente sabe que é tudo cascata. Porque quem é que concorda comigo que existem dias difíceis? Amém. Dias difíceis, irmão. Porque a gente não tem controle de nada. Mas o Senhor é fiel. Amém. E eu quero olhar para o Evangelho e viver, por mais que me desafie, quando o Tiago diz, olha, se tem alguém doente, chama os presbíteros, unja com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se isso é a palavra, pode não acontecer tão corriqueiro, mas eu preciso acreditar que é. Então, assim, quem é que crê que é salvo? Amém. A gente tem que ter a mesma ênfase para crer que é também sarado. Amém. A mesma ênfase para crer que é suprido. Amém. Que é abençoado. Amém. Abençoado. Essa é a razão do Evangelho. Você podia ficar em pé?